Ele e a sua sobrinha de 7 anos partiram para o que deveria ser um simples acampamento de uma noite nas encostas das Cascades. Mas desapareceram do seu acampamento sem deixar rasto, deixando os investigadores com nada mais do que uma única fotografia e 5 anos de um silêncio desconcertante. O caso finalmente teve uma reviravolta quando a câmara de um base jumper avistou os destroços retorcidos do seu veículo numa escarpa íngreme, uma descoberta que provou que não se tratava apenas de um desaparecimento, mas do início de algo muito mais sinistro. A inquietação não começou com um telefonema frenético ou uma descoberta macabra, mas com o toque persistente e sem resposta de um telemóvel, tendo como pano de fundo uma noite de sábado tranquila em Seattle. Era 14 de agosto de 2010. A Lara e Tristan Vance tinham acabado de regressar à casa, após uma noite que fora um raro refúgio, um jantar tranquilo, num restaurante que queriam experimentar há meses. O plano parecia perfeito. O irmão de Alara, Paxton Kincaid, de 46 anos, tinha se oferecido para levar a filha deles de 7 anos, Zaria, para um acampamento de uma noite nas proximidades das encostas das Cascades. Era uma rotina que tinham estabelecido. Paxton adorava a sobrinha, e os Vances apreciavam a oportunidade de se reconectarem como casal. Esperava-se que Paxton trouxesse Zaria de volta no domingo de manhã, mas a Lara ligava sempre na noite anterior para saber se estava tudo bem. Passava pouco das 9 da noite quando ela marcou o número dele. A chamada tocou até cair no voicemail. Ela esperou 10 minutos e tentou novamente. Voicemail. Tristan, observando a tensão a começar a formar-se nos olhos da sua esposa, sugeriu que poderiam simplesmente ter entrado numa zona sem rede. As Cascades eram conhecidas pela cobertura de rede irregular. No entanto, o local que Paxton tinha escolhido não era em plena natureza selvagem. Era uma área de campismo disperso, acessível e geralmente com sinal intermitente. Paxton era meticuloso com a segurança, especialmente quando Zaya estava com ele. A alimentar esta ansiedade estava o que sabiam sobre o passado recente de Paxton. Ele era um homem sólido e fiável, um construtor especializado de veículos que conseguia construir ou reparar quase tudo o que fosse mecânico, mas tinha passado por um divórcio extenuante 2 anos antes, um processo que o deixara emocionalmente esgotado. Recentemente, porém, as coisas pareciam estar a melhorar. Tinha começado a namorar uma mulher chamada Isolde Rourke, e a Lara tinha notado uma leveza renovada nele. Ele estava a redescobrir a sua paixão pelo ar livre, utilizando frequentemente a sua carrinha picape, branca personalizada, equipada com uma distintiva tenda em cúpula azul real, que se estendia sobre a caixa da carrinha. A última vez que a Lara vira o irmão e a filha fora por volta das 3 da tarde. Ela e Tristan tinham ido até ao acampamento para os ajudar a instalar-se antes de regressarem para sua reserva para jantar. O cenário era idílico. A clareira estava rodeada por densos abetos, o ar fresco com o aroma de pinho. A carrinha estava estacionada, com a porta da bagageira aberta. Paxton careca e com um sorriso caloroso, vestindo uma t-shirt verde azeitona e calções escuros, estava sentado na tenda aberta. Zaria, vibrante com um boné de beisebol rosa magenta, camisa azul e leggings roxas, estava sentada na beira da bagageira, sobre um colchão de espuma verde-lima. A Lara tirou-lhes uma foto, a fazerem um high five, um momento de alegria pura e descomplicada. Uma robusta geleira de cor esbranquiçada era visível perto do canto da caixa da carrinha. Pouco depois de capturar essa imagem, a Lara e Tristan despediram-se com um abraço e partiram. Às 10 da noite, com todas as chamadas ainda sem resposta, um pavor gelado apoderou-se de Alara. O instinto maternal sobrepôs-se a qualquer explicação racional.
Ela não conseguia afastar a sensação de que algo estava profundamente errado. A atmosfera descontraída do jantar parecia agora dissonante, indulgente. Tristan concordou. Era hora de voltar a subir a montanha. A viagem foi tensa, os faróis cortando a escuridão opressiva das sinuosas estradas de montanha. Falaram pouco, cada um perdido nas suas próprias ansiedades turbulentas, oscilando entre explicações mundanas, um pneu furado, uma bateria descarregada e medos mais sombrios e inconfessáveis. Quando finalmente chegaram à saída para a área de campismo, com o cascalho a ranger sob os pneus, prepararam-se. Entraram na clareira. O acampamento estava vazio. Não havia carrinha picape branca, nem tenda azul, nem Paxton, nem Zaria. O silêncio da clareira era absoluto. Tristan saiu do carro. O feixe da sua lanterna varrendo a terra e o cascalho. Havia rastros de pneus tênues onde a carrinha estivera estacionada, mas nada mais. Nenhum equipamento deixado para trás, nenhum sinal de luta, nenhum bilhete. Não era apenas que Paxton e Zaria estavam desaparecidos. Era como se todo o acampamento tivesse sido apagado. O mistério paralisante imediato não era apenas o desaparecimento de duas pessoas, mas o de um veículo grande e conspícuo de uma clareira na montanha, sem deixar rasto. À meia-noite, Alara e Tristan estavam ao balcão do posto do xerife local, os rostos pálidos de choque. Foi registrada uma queixa de desaparecimento, mas os detalhes eram escassos e desconcertantes. Paxton Kincaid e Zaria Vance tinham desaparecido na noite das Cascades, deixando para trás apenas uma fotografia tirada horas antes e um vazio inquietante. A primeira luz da madrugada de domingo, 15 de agosto, trouxe a mobilização total dos recursos de busca e salvamento. O desaparecimento de uma criança e de um adulto, juntamente com seu veículo, desencadeou uma resposta imediata de alta prioridade. A logística, no entanto, era assustadora. A Cordilheira das Cascades, embora bela, apresentava um labirinto quase impenetrável de estradas florestais, trilhos de serviço e penhascos íngremes, abrangendo milhares de quilômetros quadrados de terreno denso e implacável. A estratégia inicial focou-se nas imediações do acampamento. Equipas terrestres iniciaram uma busca em grelha, vasculhando meticulosamente a vegetação densa, à procura de qualquer sinal de perturbação, qualquer item descartado, um pedaço de roupa, um invólucro, qualquer coisa que pudesse indicar uma direção de viagem ou uma luta. O terreno era acidentado, caracterizado por inclinações íngremes, vegetação espessa e solo instável, abrandando o progresso até dos mais experientes socorristas. Não encontraram nada que sugerisse que tivesse ocorrido um confronto no próprio acampamento. A área estava perturbadoramente limpa. Simultaneamente, foram mobilizados meios aéreos. Helicópteros cruzaram os vales e cumes, os seus rotores ecoando pelas paredes dos desfiladeiros. Procuravam o brilho branco da carrinha picape ou o azul distintivo da tenda. A principal suposição, nesta fase, dado o desaparecimento do veículo, era que procuravam um acidente, um veículo que talvez tivesse perdido o controlo numa estrada sinuosa e caído por uma ravina. Mas as buscas ao longo das estradas principais e dos trilhos de serviço visíveis não deram em nada. Não havia marcas de derrapagem, nem barreiras de proteção partidas, nem folhagem perturbada que sugerisse que um veículo tivesse saído catastroficamente da estrada. A densa copa da floresta dificultava extremamente a observação aérea, podendo ocultar destroços da vista. A investigação rapidamente passou para as pegadas digitais, os marcadores invisíveis da vida moderna. Os detetives obtiveram os registros do telemóvel de Paxton Kincaid. Os dados confirmaram a linha temporal estabelecida por Alara e Tristan. A última atividade no telemóvel de Paxton
um breve ping de dados para a torre mais próxima, ocorreu pouco depois das 3 da tarde, por volta da hora em que os Vance tinham deixado o acampamento. Depois disso, o telemóvel foi desligado, destruído ou movido para fora da área de serviço. Não houve atividade financeira nas contas de Paxton, nem uso de cartão de crédito, nem levantamentos em caixas multibanco. O rastro digital arrefeceu no mesmo momento em que o rastro físico desapareceu. Esta cessação súbita de atividade sugeria um evento rápido e decisivo, em vez de uma partida planeada. Para Lara e Tristan, os dias transformaram-se num pesadelo em vigília. Permaneceram no centro de comando, à espera de atualizações que nunca chegavam, sobrevivendo à base de café e adrenalina. A Lara, em particular, era atormentada por uma culpa agonizante específica. A imagem dela e de Tristan a desfrutarem de uma refeição cara, a rir e a relaxar enquanto algures, talvez a apenas alguns quilômetros de distância, algo terrível acontecia à sua filha e ao seu irmão, era insuportável. Aquela janela de tempo, aquelas poucas horas de descanso, tornou-se o ponto focal do seu tormento. Ela revivia obsessivamente os eventos daquela tarde, questionando-se se teria perdido um sinal, um olhar, qualquer coisa que sugerisse perigo ou inquietação em Paxton ou Zariah. Não havia nada, apenas a memória do high five. À medida que a busca intensiva inicial se estendeu por uma semana sem resultados, o vazio de informação começou a ser preenchido por especulação. Na pequena comunidade que rodeava as encostas, começaram os sussurros. As pessoas analisavam a vida de Paxton. Ele era recém-divorciado, um processo que tinha sido difícil. Estava a começar uma nova relação com Isolde Rourke. Seria possível? Alguns sugeriam em voz baixa que a pressão se tivesse tornado demasiado grande. Teria Paxton, talvez instável apesar da sua aparência exterior, decidido desaparecer e levado a sobrinha com ele? Estas sugestões chegaram a Lara e Tristan, acrescentando uma camada de dor defensiva ao seu luto. A Lara defendia ferozmente o seu irmão. Ela conhecia Paxton. Ele era gentil, fiável e o seu amor por Zariah era absoluto. A ideia de que ele a pudesse magoar ou sujeitá-la ao trauma de um desaparecimento encenado era impensável. Ela instou os investigadores a procurarem no exterior, convencida de que uma terceira parte desconhecida devia estar envolvida. Os investigadores, embora obrigados a considerar todas as possibilidades, não encontraram provas no passado de Paxton que sugerissem instabilidade ou intenção maliciosa. A sua nova relação com Isolde Rourke parecia saudável. A própria Isolde estava destroçada e cooperou totalmente. No entanto, sem provas de crime no acampamento, a teoria de um rapto familiar não podia ser totalmente descartada. A investigação precisava de uma pista, um indício físico, para ancorar as teorias dispersas. 2 semanas após o início da busca, parecia que poderiam ter encontrado algo. Uma equipa de rastreamento especializada, focada em estradas florestais menos percorridas, localizou um conjunto de rastros de pneus que saíam de um trilho acidentado e desciam por uma encosta íngreme e lamacenta em direção a um rio de correnteza rápida. O local ficava a vários quilômetros do acampamento original, numa área conhecida por correntes traiçoeiras. Os rastros pareciam corresponder à marca e modelo da picape de Paxton. A descoberta galvanizou o esforço de busca. A possibilidade de a carrinha ter sido arrastada pelo rio era aterradora, mas plausível. Explicaria o desaparecimento completo do veículo. Foi chamada uma equipa de mergulho especializada. A operação de recuperação foi complexa e perigosa. O rio estava cheio com o degelo da neve, a água gelada e turva. A visibilidade era quase nula. Os mergulhadores tiveram de se ancorar contra a corrente enquanto vasculhavam sistematicamente
o leito do rio, navegando por entre troncos submersos e detritos. Após 2 dias de trabalho minucioso com equipamento de sonar, localizaram algo grande e metálico submerso numa poça profunda. A esperança surgiu no centro de comando. Alara e Tristan esperaram, preparados para a confirmação devastadora de que a carrinha e, provavelmente, os restos mortais de Paxton e Zarya tinham sido encontrados. A atmosfera estava pesada, com uma antecipação sombria. Foi trazido equipamento de elevação pesado para extrair o objeto. A operação demorou horas, com a maquinaria a esforçar-se contra o peso e a corrente. Quando o objeto finalmente rompeu a superfície, com a água a escorrer do metal enferrujado, o suspiro coletivo das equipas de resgate foi libertado numa onda de desapontamento. Não era uma carrinha picape, era uma pilha de eletrodomésticos velhos, frigoríficos, máquinas de lavar e outros resíduos metálicos que tinham sido despejados ilegalmente na encosta anos antes. Os rastos de pneus, após um exame mais atento, foram determinados como não relacionados, provavelmente de outras atividades de despejo ilegal na área. Os detritos do rio foram um golpe esmagador no moral. Sublinharam a frustrante realidade da investigação. Estavam à procura de um fantasma numa paisagem cheia de desordem e distração. A esperança que tinha brilhado tão intensamente foi extinta, deixando para trás uma escuridão ainda mais profunda. Com o inverno a aproximar-se sem provas físicas para os guiar, o gabinete do xerife tomou a difícil decisão de reduzir a busca ativa. O tempo nas Cascades tornou-se rigoroso, tornando impossível a continuação de operações em larga escala. O caso permaneceu aberto, mas os recursos foram realocados. Para Alara e Tristan, o silêncio regressou, mais profundo e mais profundo do que antes. O desaparecimento de Paxton e Zarya permaneceu um mistério total e incompreensível. A natureza selvagem guardava firmemente os seus segredos. Os anos que se seguiram foram marcados por uma ausência agonizante de respostas. O caso de Paxton Kincaid e Zarya Vance desvaneceu-se da consciência imediata do público, tornando-se mais um ficheiro nos arquivos de casos arquivados, uma tragédia local que ocasionalmente ressurgia em notícias de aniversário, mas que de resto permanecia adormecida. Para Lara e Tristan, no entanto, o trauma permaneceu agudo. Eles existiam num estado de animação suspensa, incapazes de fazer o luto completo, incapazes de seguir em frente. Zarya permanecia uma menina de 7 anos nas suas mentes, o seu quarto praticamente inalterado, a sua ausência uma dor física constante. Eles assinalavam aniversários e datas com rituais silenciosos e dolorosos, navegando no limbo agonizante de um luto por resolver. Julho de 2015. Tinham passado 5 anos. Jarek Bannon não procurava um caso de pessoas desaparecidas. Ele procurava a linha perfeita. Bannon era um experiente base jumper de wingsuit, parte de uma comunidade de elite que procurava os penhascos mais desafiadores e remotos do mundo para saltar. As suas viagens levaram-no às Cascades do Norte, uma área conhecida pelo seu relevo vertical dramático e beleza agreste deslumbrante. Não se tratava das encostas relativamente acessíveis onde ocorrera o desaparecimento. Era uma natureza selvagem, profunda e implacável. O local que ele escolhera ficava longe da área de busca original. Era uma enorme face de granito, uma queda vertical de milhares de pés, conhecida pelos seus padrões de vento complexos e dificuldade técnica. O salto exigia um controlo preciso e um conhecimento íntimo do ambiente. Na manhã de 22 de julho de 2015, Bannon estava no ponto de saída, com o vento a soprar à sua volta. O céu estava encoberto,
lançando uma luz plana e cinzenta sobre a paisagem dramática de rocha e vegetação esparsa. Ele usava um wingsuit de cores vivas, laranja, verde-lima e azul, um contraste gritante com a rocha cinzenta e a folhagem verde da paisagem. O seu rosto estava obscurecido por um capacete branco e grandes óculos refletores com lentes laranja. Ele verificou o seu equipamento meticulosamente, focando-se na câmera GoPro montada no seu capacete. Estes saltos eram experiências fugazes e intensas, e a filmagem era crucial para analisar a técnica e capturar o voo. Ele respirou fundo e saltou para o vazio. A queda livre inicial foi uma explosão de aceleração, o som do vento ensurdecedor. Depois, ao abrir o seu wingsuit, com o tecido a apanhar o ar, ele começou a voar. Planou pelo vale da montanha, o chão a passar por baixo dele a uma velocidade incrível, ultrapassando os 160 quilômetros por hora. A sensação era emocionante, uma dança a alta velocidade com a gravidade. Ele contornou os contornos da face do penhasco, navegando pelo terreno complexo com facilidade praticada, totalmente focado na sua linha. A meio do voo, focado na sua trajetória, Bannon registrou uma anomalia. Foi um vislumbre de algo deslocado, uma forma que não pertencia ao mundo vertical que ele atravessava. Estava localizada numa saliência alta e relvada, centenas de metros abaixo do topo do penhasco de onde ele saltara, mas ainda precariamente empoleirada, a centenas de metros acima do fundo do vale. O local era totalmente inacessível por meios normais. O vislumbre durou apenas uma fração de segundo. A velocidade a que viajava não conseguiu processar a imagem completamente. Foi apenas um piscar de cor e forma não naturais, branco e castanho, contra a paisagem natural. Ele marcou mentalmente o local, mas não conseguiu desviar o seu percurso para investigar. Continuou o seu voo, com a concentração intacta, até abrir o paraquedas e aterrar em segurança no vale abaixo. Enquanto arrumava o seu equipamento, a imagem não lhe saía da cabeça. O que teria ele visto? O isolamento do local tornava qualquer presença humana improvável, se não impossível. Parecia-lhe detritos, mas a forma parecia demasiado estruturada, demasiado artificial. De volta ao seu veículo, Bannon pegou no seu computador portátil e descarregou a filmagem da GoPro. Ele percorreu o vídeo, procurando o momento em que tinha vislumbrado a anomalia. A filmagem de alta definição fornecia uma visão clara, embora breve. A perspectiva era dramática, uma visão em primeira pessoa da descida a alta velocidade, com o seu próprio capacete e óculos a dominar a parte inferior do enquadramento. Ele encontrou o fotograma e ampliou. A imagem resolveu-se numa descoberta surpreendente e sombria. Era um veículo, uma carrinha picape, retorcida, enferrujada e precariamente pousada na beira da saliência relvada. A cabine estava esmagada para dentro, a pintura branca manchada com grandes manchas castanhas de ferrugem e terra incrustada. Estava inclinada num ângulo não natural, a sua frente esmagada contra a terra da saliência. Emaranhado nos destroços estava um pedaço esfarrapado de tecido azul desbotado. Bannon olhou para o ecrã, um arrepio a cortar a adrenalina pós-salto. A posição da carrinha não fazia sentido. Era impossível ter chegado àquela saliência acidentalmente. Tinha de ter caído do topo do penhasco, muito acima. A violência pura do impacto, os anos de exposição aos elementos, sugeriam uma tragédia há muito esquecida. Ele reviu a filmagem, analisando a cena. A imagem capturava o monumento silencioso e em decomposição da carrinha destruída contra o pano de fundo do acidentado Vale da Montanha. Percebendo aqui a importância da sua descoberta, Bannon sabia que tinha de a comunicar.
Ele presumiu que se tratava de um acidente catastrófico, talvez de um condutor que tivesse perdido o controlo numa estrada muito acima. Ele marcou as coordenadas no seu GPS e dirigiu-se à cidade mais próxima para contactar a Polícia Estadual. O relatório chegou ao gabinete do xerife mais tarde nesse dia. A descrição dos destroços, a localização e a filmagem da GoPro que a acompanhava desencadearam uma resposta imediata. As autoridades analisaram as imagens, comparando-as com a base de dados de acidentes não resolvidos e veículos desaparecidos na região. A combinação única da carrinha picape branca e do remanescente de tecido azul gerou uma correspondência potencial. A constatação foi avassaladora. Poderia ser este o veículo que desaparecera 5 anos antes? A localização era extremamente perigosa, muito além do alcance dos métodos de recuperação convencionais. A descoberta não era apenas uma pista, era um pesadelo logístico. Foi reunida uma equipa especializada de resgate em altura. O fantasma no penhasco estava prestes a revelar os seus segredos. A mobilização da equipa de resgate em altura foi rápida, mas a operação em si foi tudo menos isso. O local identificado por Jarek Bannon apresentava um desafio extremo, um pesadelo logístico que exigia perícia especializada. A saliência onde repousavam os destroços situava-se a meio de uma escarpa de granito, acessível apenas por técnicas avançadas de rapel e acesso por corda. A operação seria inerentemente perigosa, exigindo um planeamento e execução meticulosos, num ambiente onde um único erro poderia ser fatal. A equipe estabeleceu um acampamento base na linha do cume, diretamente acima dos destroços. O terreno era acidentado, o vento imprevisível, girando em torno da face do penhasco e ameaçando desestabilizar a operação. Eles prenderam as suas cordas e arneses, verificando e reverificando os pontos de ancoragem cravados na rocha sólida. A atmosfera era tensa. Eles não estavam apenas a recuperar provas, estavam a entrar numa cena que permanecera intocada durante 5 anos, um testemunho silencioso de um evento desconhecido. A descida em rapel até a saliência foi lenta e deliberada. A face do penhasco era instável em alguns pontos, com xisto e granito soltos, enviando chuvas de detritos para o vale abaixo. Os membros da equipa, carregados com equipamento pesado e kits forenses, desceram lentamente, os seus movimentos precisos e calculados. O som de rocha a estalar ecoava pelo vale. Quando os membros da equipa chegaram à saliência, encontraram os destroços exatamente como apareciam na filmagem da GoPro. O cenário era sinistro, um quadro de violência súbita, congelado no tempo. A carrinha picape branca era uma carcaça retorcida, esmagada pelo impacto e devastada pelos elementos. A ferrugem, profunda e penetrante, manchava a pintura. O metal, oxidado, tornara-se frágil. Os pneus estavam desintegrados. Os aros de metal, cravados na terra relvada da saliência rochosa. O que restava da lona azul da tenda, outrora vibrante, era agora um pedaço de tecido desbotado e rasgado, agarrado teimosamente aos destroços. A prioridade imediata era proteger o local e avaliar a estabilidade da carcaça. A caminhonete estava inclinada perigosamente, perto da beira do precipício. A equipe trabalhou com cuidado, prendendo o veículo com cabos ancorados à parede de rocha. Uma vez que o local estava seguro, a investigação começou. A prioridade seguinte era confirmar a identidade do veículo. Um membro da equipe limpou meticulosamente os detritos e a ferrugem do painel, localizando a placa com o número de identificação do veículo. O número foi transmitido para o centro de comando. A confirmação chegou rapidamente. Era a caminhonete desaparecida de Paxton Kincaid. A descoberta provocou um abalo na investigação. Após 5 anos de buscas,
a principal peça do quebra-cabeça fora encontrada no mais improvável dos locais. Hilara e Tristan Vance foram notificados. A descoberta era uma confirmação agonizante dos seus piores medos, mas também reacendeu a esperança por respostas. Contudo, a confirmação da identidade da caminhonete levantou imediatamente uma nova e angustiante questão. Onde estavam Paxton e Zarya? A equipe de resgate iniciou uma busca sistemática no interior da caminhonete. A cabine estava esmagada, o espaço comprimido pelo impacto. Eles cortaram cuidadosamente o metal, removendo as camadas de destroços, preparando-se para a possibilidade de encontrar restos de um esqueleto. O interior estava cheio de terra, folhas e os restos apodrecidos do equipamento de campismo. Peneiraram o conteúdo, examinando meticulosamente cada item. A caminhonete estava vazia. Não havia corpos na cabine, nem restos mortais, nem fragmentos de roupa que sugerissem que alguém esteve lá dentro durante o acidente. Uma busca mais ampla na saliência rochosa, conduzida num meticuloso padrão de grade, deu o mesmo resultado. Não havia indicação de que Paxton ou Zarya tivessem sido ejetados do veículo durante a queda ou espalhados por necrófagos ao longo dos anos. Esta ausência era profundamente significativa. Mudou imediatamente a narrativa da investigação. Se Paxton e Zarya não estavam na caminhonete quando ela caiu do penhasco, não foram um acidente, fora um ato deliberado de descarte. O foco mudou para entender como a caminhonete chegara àquele lugar. Os investigadores examinaram a área no cume, diretamente acima dos destroços. Localizaram uma estrada de serviço rudimentar e pouco usada, que corria ao longo da beira do penhasco. A estrada estava coberta de vegetação, quase invisível do ar. Uma trilha-pia usada principalmente para aceder a infraestruturas remotas. Dava acesso ao ponto exato de onde a caminhonete devia ter sido lançada no vazio. A conclusão era inevitável. Alguém tinha levado a caminhonete até aquele local remoto e a empurrado intencionalmente penhasco abaixo. Com a percepção de que estavam a lidar com um provável homicídio e sequestro, uma equipe forense foi enviada para o local. O processo de análise da caminhonete antes de ser transportada por via aérea era crítico. A recuperação do veículo exigiria um helicóptero de carga pesada, uma manobra complexa e perigosa nos ventos imprevisíveis da montanha. E eles precisavam preservar qualquer vestígio de prova antes da perturbação. O exame forense concentrou-se no exterior da caminhonete, procurando sinais de interação com outro veículo. Os danos eram extensos, tornando difícil distinguir entre o impacto da queda e qualquer contato anterior. No entanto, ao examinarem o para-choque traseiro, descobriram algo altamente invulgar. O para-choque estava severamente danificado, mas por baixo da ferrugem e dos danos do impacto, encontraram um padrão de arranhões horizontais e profundos. Estava localizado na parte traseira do veículo, inconsistente com a dinâmica da queda. Incrustado nesses arranhões, os especialistas forenses encontraram algo ainda mais significativo: uma transferência de partículas metálicas e tinta especializada. A tinta era uma tonalidade única de cinza reforçado, um revestimento de nível industrial usado em maquinaria pesada e equipamentos especializados. Não era uma tinta automotiva comum. As partículas metálicas foram identificadas como uma liga de aço de alta qualidade, também incomum em veículos comerciais. Esta prova era crucial. Sugeria que outro veículo tinha feito contato forçado e sustentado com a traseira da caminhonete de Paxton. Especialistas em reconstrução de acidentes analisaram as provas, a trajetória da queda e o terreno da estrada de serviço. A sua conclusão foi definitiva. A caminhonete de Paxton Kincaid
fora deliberadamente empurrada do penhasco. O padrão dos arranhões e a natureza da transferência de tinta levaram-nos a um cenário específico. A caminhonete fora provavelmente posicionada perto da beira. Então, outro veículo, equipado com um para-choque de alta resistência personalizado, acelerou contra ela, forçando-a para o abismo. Esta conclusão apontava para um perpetrador com intenção específica e equipamento especializado. Não foi um ato de violência aleatório. Foi um esforço calculado para se livrar das provas num local onde nunca deveriam ser encontradas. A investigação tinha agora um foco: identificar o veículo usado para empurrar a caminhonete e a pessoa ao volante. A transferência de tinta especializada era a primeira pista tangível, um fio que os investigadores esperavam que os levasse ao responsável. O mistério do que aconteceu a Paxton e Zarya permanecia, mas agora, pela primeira vez em 5 anos, os investigadores tinham uma direção. A recuperação da caminhonete transformou a investigação da noite para o dia. O que antes era um caso arquivado de pessoas desaparecidas, agora era uma investigação ativa de homicídio e sequestro. O objetivo principal era identificar o veículo usado para empurrar a caminhonete de Paxton do penhasco e, por extensão, a pessoa que o conduzia. A peça-chave da prova era a transferência de tinta industrial especializada encontrada no para-choque traseiro. A tonalidade única de cinza, reforçado, combinada com as partículas metálicas, sugeria um tipo específico de equipamento pesado. Os laboratórios forenses analisaram a composição da tinta, confirmando que era um revestimento à base de epóxi, frequentemente usado na fabricação industrial e na manutenção de maquinaria pesada, ambientes onde a durabilidade e a resistência à corrosão eram primordiais. Não era um revestimento disponível comercialmente para o público em geral. Os investigadores iniciaram o meticuloso processo de rastrear a tinta. Compilaram uma lista de empresas na região que utilizavam este tipo de revestimento, focando-se naquelas envolvidas na reparação de equipamentos pesados, fabricação de veículos personalizados e manutenção industrial. A lista era extensa, mas a singularidade da tinta fornecia um filtro restrito. Ao cruzarem a lista com os detalhes conhecidos do caso, uma conexão alarmante veio à tona. A profissão de Paxton Kincaid colocava-o diretamente dentro desse mundo especializado. Ele era um construtor de veículos, trabalhando para uma empresa especializada na personalização de equipamentos pesados. A percepção de que a tinta especializada poderia estar ligada ao local de trabalho de Paxton abriu uma nova e inquietante linha de investigação. As autoridades iniciaram um inquérito discreto na empresa, procurando por alguém com as habilidades e o equipamento para construir o para-choque personalizado sugerido pelas provas, e alguém com um motivo para magoar Paxton. A empresa especializava-se exatamente no tipo de modificações sugeridas pelas provas, incluindo a instalação de para-choques de alta resistência e suportes de equipamentos especializados. As entrevistas iniciais com os colegas de Paxton não revelaram muito. Ele era querido, respeitado pelas suas habilidades e geralmente considerado uma presença estabilizadora na oficina. Não havia conflitos óbvios, nem ressentimentos latentes que pudessem escalar para a violência. No entanto, a investigação precisava aprofundar a vida pessoal de Paxton, na época do seu desaparecimento. Os detetives entrevistaram novamente Isolda Rourke, a mulher com quem Paxton namorava em 2010. Pressionaram-na por detalhes sobre o relacionamento, perguntando se alguém tinha expressado desaprovação ou ciúme. Isolda, ainda assombrada pelo desaparecimento de Paxton, hesitou inicialmente. Ela lembrava-se do relacionamento como um tempo positivo e esperançoso, mas ao revisitar as suas memórias,
Lembrou-se de algo que parecera insignificante na época, mas que agora assumia uma ressonância sombria. Ela mencionou um colega de trabalho inquietante de Paxton, um homem que parecia excessivamente fixado nela. Tinha-o conhecido brevemente num evento da empresa, e ele a deixara desconfortável com o seu olhar intenso e fixo. Paxton minimizara o ocorrido na época, garantindo-lhe que o homem era inofensivo, apenas socialmente desajeitado. Mas Isolda lembrou-se de Paxton mencionar que o colega parecia ressentido com o relacionamento deles, fazendo comentários passivo-agressivos sobre a felicidade renovada de Paxton. Paxton não se sentira ameaçado, mas apenas irritado com o comportamento do homem. O nome que Isolda forneceu foi Jasper Radcliffe. Jasper Radcliffe era um construtor brilhante, mas solitário na empresa. Era conhecido pelo seu trabalho personalizado meticuloso, capaz de projetar e construir modificações complexas. Era também conhecido pelo seu comportamento inquietante, quieto, intenso e quase sem amigos. Os colegas confirmaram que Radcliffe desenvolvera uma obsessão por Isolda Rourke depois de a conhecer. Ele perguntara sobre ela repetidamente, monitorizara a sua presença online e expressara uma atitude possessiva em relação a ela, apesar de não ter qualquer relacionamento com ela. Foi descrito como uma obsessão, sutil, mas persistente. O surgimento de Radcliffe como um potencial suspeito forneceu o elemento crucial do motivo. As suas habilidades e o acesso à oficina de fabricação forneceram os meios, mas os investigadores precisavam de provas concretas que o ligassem ao crime. O foco virou-se para as atividades de Radcliffe na época do desaparecimento. Ele vivia sozinho, não tinha antecedentes criminais e o seu veículo pessoal, um sedã, não correspondia à descrição do equipamento especializado sugerido pelas provas. No entanto, os investigadores consideraram a possibilidade de Radcliffe ter utilizado recursos da empresa. Se ele construiu o para-choque personalizado na oficina, usando a tinta especializada lá disponível, ele poderia também ter usado um veículo da empresa para cometer o crime. Esta linha de investigação levou a um avanço crítico. Em vez de se concentrarem apenas nos registros pessoais, os investigadores recuperaram os registros de dados de GPS arquivados da frota de veículos da empresa de 2010. A empresa mantinha uma frota de caminhonetes de serviço pesado usadas para serviço de campo e transporte de equipamentos. Estes veículos estavam equipados com sistemas de rastreamento por GPS para monitorizar o uso e a localização. Estes dados não tinham sido examinados anteriormente, pois não havia razão inicial para suspeitar do envolvimento da empresa no desaparecimento. Os dados estavam arquivados nos servidores da empresa, praticamente esquecidos. O processo de análise dos dados arquivados foi meticuloso. Os registros continham milhares de entradas, detalhando os movimentos de cada veículo da empresa. Os investigadores focaram-se nas semanas que antecederam o desaparecimento, procurando por quaisquer anomalias relacionadas com o veículo atribuído a Jasper Radcliffe. Os dados revelaram um padrão de comportamento arrepiante. A caminhonete de serviço atribuída a Radcliffe mostrava visitas repetidas às áreas onde Paxton acampava frequentemente. As coordenadas de GPS colocavam a caminhonete perto da área de acampamento em múltiplas ocasiões nas semanas anteriores ao desaparecimento. Radcliffe estava a perseguir Paxton, a aprender as suas rotinas, identificando os locais onde ele estaria vulnerável. A percepção de que Radcliffe andava a caçar Paxton foi perturbadora, mas a prova mais contundente foi encontrada nos registros da noite do desaparecimento. Na noite de 14 de agosto de 2010, os registros de GPS da caminhonete de Radcliffe mostraram-no a conduzir em direção à área do acampamento
onde Paxton e Zaria estavam. Mais tarde naquela noite, os registros mostraram a caminhonete a viajar para o interior das North Cascades, seguindo a rota da estrada de serviço pouco usada. Os registros colocaram o veículo da empresa no local exato da estrada, no topo do penhasco, diretamente acima de onde os destroços foram encontrados. A caminhonete permaneceu lá por aproximadamente 45 minutos antes de partir. Um exame mais aprofundado dos registros de manutenção da caminhonete de serviço de Radcliffe revelou que, pouco depois do desaparecimento, o para-choque dianteiro fora substituído, alegadamente devido a danos sofridos num local de trabalho. As peças danificadas foram descartadas, eliminando a possibilidade de uma comparação física direta. As provas digitais, no entanto, eram irrefutáveis. Jasper Radcliffe estivera no local do descarte. A combinação de motivo, meios e as provas digitais contundentes criaram um caso convincente contra ele. A investigação tinha agora um suspeito principal. A obsessão escondida fora exposta, registrada nos logs fantasma de um veículo da empresa. O foco mudou para localizar Jasper Radcliffe e enfrentar a terrível realidade do que ele tinha feito. E a questão mais premente permanecia: o que acontecera a Zaria? As provas sugeriam que o alvo principal de Radcliffe era apenas Paxton, mas a presença de Zaria complicava a narrativa. A esperança de que Zaria, agora com 12 anos, pudesse ainda estar viva, de repente parecia agonizantemente real. As provas contra Jasper Radcliffe eram circunstanciais, mas esmagadoras. Os registros de GPS forneceram um mapa digital preciso dos seus movimentos na noite do desaparecimento, ligando-o inextricavelmente ao crime. A transferência de tinta especializada encontrada na caminhonete de Paxton era consistente com os materiais e técnicas usados na empresa de fabricação onde Radcliffe trabalhava. O motivo, a sua obsessão por Isolda Rourke e o ressentimento por Paxton, forneciam a base psicológica para a violência. A investigação entrou numa nova e urgente fase no início de 2016. Foi iniciada uma vigilância intensiva a Radcliffe. Equipes de detetives monitorizavam os seus movimentos 24 horas por dia, seguindo-o do seu apartamento solitário até a empresa e de volta. Eles precisavam determinar se Zaria Vance ainda estava viva e sob a sua custódia. A vida de Radcliffe era solitária, quase monástica. Vivia num pequeno apartamento anônimo numa área industrial de Seattle. Ainda trabalhava na mesma empresa. A sua rotina aparentemente inalterada nos anos desde o desaparecimento. Interagia minimamente com os colegas, almoçava sozinho e voltava para casa imediatamente após o turno. Não havia sinal de uma criança na sua vida, nem registros escolares, nem consultas médicas, nenhuma indicação de que ele estivesse a cuidar de uma menina de 12 anos. As equipes de vigilância observavam-no implacavelmente, procurando por qualquer quebra na sua rotina, qualquer desvio que pudesse sugerir uma vida oculta. Mas Radcliffe era meticuloso, controlado e aparentemente ciente da possibilidade de observação. A sua existência era um ciclo fechado, sem oferecer frestas visíveis. A ausência de qualquer sinal de Zaria era profundamente preocupante. Os investigadores tiveram de enfrentar a sombria possibilidade de que ela também tivesse sido assassinada. No entanto, sem um corpo, eles agarravam-se à esperança de que ela ainda estivesse viva, escondida em algum lugar fora do alcance da vigilância. Para entender como Radcliffe poderia estar a esconder uma criança por mais de 5 anos sem ser detectado, os investigadores iniciaram um mergulho profundo no seu passado e conjunto de habilidades. Analisaram o seu papel específico na empresa de fabricação.
Descobriram que a sua especialização ia além da construção de veículos. Ele especializava-se na manutenção e reparação de equipamentos industriais remotos. O seu trabalho exigia que viajasse frequentemente, muitas vezes sozinho, para locais industriais isolados por todo o estado. Estações de bombeamento, torres de retransmissão, subestações de energia, instalações desativadas. Ele operava de forma independente, com pouca supervisão, à vontade nesses ambientes e familiarizado com as suas operações e protocolos de segurança. Esta percepção desviou o foco da investigação do apartamento de Radcliffe para a feita rede de infraestruturas industriais que pontilhavam a paisagem do Noroeste Pacífico. Se Zaria estava viva, provavelmente não estava escondida numa estrutura residencial tradicional. Ela estava em algum lugar remoto, isolado e seguro, escondida dentro da própria infraestrutura industrial que ele era pago para manter. Os investigadores começaram a cruzar os registros de viagem de Radcliffe dos últimos 5 anos com registros de propriedade e dados financeiros. Procuravam por qualquer local que Radcliffe visitasse regularmente ou qualquer propriedade que ele pudesse possuir ou arrendar que não fosse a sua residência principal. A busca resultou numa descoberta surpreendente. Pouco depois do desaparecimento em 2010, Radcliffe arrendara uma estação de tratamento de água desativada numa parte remota do estado, a centenas de quilômetros de Seattle. A instalação estava localizada no meio da natureza selvagem, acessível apenas por uma longa estrada de serviço com portão. Era um enorme e extenso complexo de edifícios de concreto, tanques e túneis subterrâneos, projetado para contenção e segurança, cercado por cercas altas e arame farpado. Tinha sido encerrada anos antes devido a atualizações de infraestrutura e permanecera vaga. Radcliffe arrendara sob o pretexto de armazém de equipamentos e oficina de fabricação, uma explicação plausível dada a sua profissão. A percepção atingiu os investigadores com a força de um golpe físico. A instalação desativada era a prisão perfeita, isolada, segura e sob o controle total de Radcliffe. A escala da instalação, a complexidade da sua infraestrutura, sugeriam um nível de premeditação e controle que era assustador. Zaria poderia não estar escondida numa casa, mas isolada dentro desta massiva estrutura industrial. Enquanto a equipe tática começava a planear uma operação para invadir a instalação, os investigadores continuavam a analisar os registros de GPS de 2010, focando-se nos movimentos de Radcliffe imediatamente após deixar o topo do penhasco. Eles precisavam localizar os restos mortais de Paxton Kincaid para encerrar esse capítulo da investigação e solidificar o caso de homicídio contra Radcliffe. Os registros mostraram que, após se livrar da caminhonete, Radcliffe voltara em direção à área do acampamento original. Ele parou por várias horas, numa área remota, perto da estrada de acesso, no meio da floresta, numa estreita via de serviço. A duração e a localização sugeriam um local de enterro. Uma equipe de busca especializada, equipada com cães farejadores de cadáveres, foi enviada para o local. A área era densa e coberta de vegetação, o terreno acidentado e difícil, mas os dados do GPS forneceram uma localização precisa. Após várias horas de busca na floresta densa, um dos cães indicou um alerta positivo, perto de uma grande rocha. A equipe iniciou uma escavação cuidadosa. O clima era sombrio. A consciência do que estavam prestes a encontrar pesava no ar. Enterrados numa cova rasa, escondidos sob camadas de detritos da floresta e terra, encontraram restos humanos. Os restos mortais eram consistentes com um homem adulto. Antropólogos forenses confirmaram a identidade através dos registros dentários. Era Paxton Kincaid. A descoberta confirmou
a horrível realidade do crime. A causa da morte foi determinada como traumatismo craniano por força contundente. As provas sugeriam que ele fora assassinado no acampamento. O seu corpo foi transportado para este local e enterrado antes de Radcliffe voltar para se livrar da caminhonete. A descoberta dos restos mortais de Paxton adicionou uma nova camada de urgência à operação na estação de tratamento de água. Se Radcliffe era capaz de tal violência calculada, o perigo para Zarya era extremo. A equipe tática finalizou o seu plano. Estavam prestes a entrar numa prisão industrial, enfrentando um homem que escondera uma criança do mundo por mais de 5 anos. O ambiente era complexo e perigoso, cheio de passarelas, grandes tanques, espaços confinados e maquinaria pesada. As apostas não poderiam ser mais altas. A operação para invadir essa estação de tratamento de água desativada foi agendada para as primeiras horas da manhã de março de 2016. A equipe tática reuniu-se na estrada de serviço com portão, a escuridão fornecendo cobertura para a sua aproximação. A instalação era um alvo assustador, um monólito de concreto extenso, austero contra a paisagem natural. O ambiente era complexo e perigoso, um labirinto de infraestrutura industrial controlado por um suspeito altamente inteligente e engenhoso em seu próprio terreno. O objetivo era claro: resgatar Zarya Vance e prender Jasper Radcliffe. Os riscos eram imensos. Radcliffe conhecia a instalação intimamente. Ele a personalizara, mantivera e, provavelmente, a fortificara. A invasão começou com o corte simultâneo dos cadeados do portão principal e da cerca do perímetro. A equipe tática moveu-se rapidamente, garantindo a entrada e estabelecendo um perímetro. A instalação estava silenciosa. O único som era o do vento a assobiar pelas passarelas enferrujadas. A equipe entrou no edifício principal, com as armas em punho, as lanternas a cortar a escuridão. O interior era um espaço cavernoso, dominado por enormes tanques de filtração, sistemas complexos de tubagens e passarelas de metal que cruzavam a escuridão. O ar era frio e parado, carregando o leve cheiro de ozônio e óleo de máquina. O som dos seus movimentos ecoava nos vastos espaços vazios. Moveram-se metodicamente, limpando os escritórios administrativos e a sala de controle principal. A instalação parecia deserta, mas a informação sugeria que Radcliffe estava provavelmente presente. Eles sabiam que ele poderia estar a observá-los. À medida que a equipe avançava mais para o interior do complexo, o ambiente tornava-se cada vez mais perigoso. A iluminação era esporádica, projetando sombras longas e distorcidas. De repente, a instalação pareceu ganhar vida própria. Ouviu-se o som de maquinaria pesada a engrenar, o sibilar dos sistemas hidráulicos, o clangor de metal contra metal. Radcliffe estava ciente da invasão. Estava a utilizar os sistemas automatizados da instalação para obstruir o avanço da equipa. Uma enorme válvula motorizada fechou-se, bloqueando o acesso a um corredor crucial. Pesadas portas de aço bateram com força, isolando secções inteiras do complexo. Válvulas de água de alta pressão abriram-se, libertando vapor pressurizado nos corredores, o que obscureceu a visibilidade e criou um ruído ensurdecedor. Radcliffe manipulava o ambiente, transformando a própria instalação numa arma, usando a infraestrutura contra os intrusos. O impasse transformou-se numa perseguição tensa e perigosa através do labirinto industrial. A equipa tática teve de se adaptar rapidamente, utilizando ferramentas de arrombamento especializadas para cortar as portas trancadas, desativando manualmente os mecanismos de fecho e navegando com cautela pelo ambiente perigoso. A comunicação era difícil.
Os sinais de rádio eram distorcidos pela densa estrutura de betão e metal. A perseguição pela instalação era caótica e arriscada. A equipa movia-se pelos corredores mal iluminados, ao som de alarmes que ecoavam por toda a parte. Sabiam que Zaraya estava a algures lá dentro e que cada segundo contava. A perseguição culminou na câmara de filtração principal, um espaço subterrâneo colossal, onde o ar era pesado de umidade. A equipa encurralou Radcliffe perto de um dos tanques gigantes. Ele estava armado com uma pesada ferramenta industrial, um pedaço de cano de metal, e a sua expressão era desafiadora e intensa. Estava agitado, desesperado, mas também estranhamente controlado. O confronto foi breve. Radcliffe resistiu violentamente, investindo contra o agente mais próximo. Mas a equipa tática subjugou-o, utilizando força não letal para o dominar. Foi detido e imobilizado. Com Radcliffe sob custódia, o foco mudou urgentemente para a localização de Zarya. A equipa iniciou uma busca sistemática pela instalação, chamando o seu nome, um som absorvido pela estrutura maciça. Procuravam por salas ou compartimentos ocultos, qualquer sinal de habitação humana. Localizaram uma sala de controlo adaptada nas profundezas da instalação, escondida atrás de um painel de acesso dissimulado. A sala era à prova de som e segura, acessível apenas através de uma pesada porta motorizada. A equipa arrombou a porta. A cena no interior era profundamente perturbadora. A sala era estéril e intensamente iluminada, um contraste gritante com a escuridão cavernosa da instalação. Estava meticulosamente organizada, equipada com um sistema de filtragem de ar independente e abastecida com provisões. Era uma jaula dourada, um mundo autônomo dentro da prisão industrial. Zarya estava lá, sentada a uma pequena secretária, de costas para a porta. Ela não reagiu à intrusão súbita, ao barulho do arrombamento. A presença da equipa tática armada permaneceu perfeitamente imóvel, a olhar fixamente para a parede em branco à sua frente. Tinha 12 anos, era pálida e magra, estava fisicamente viva, mas a imobilidade, o silêncio, a falta de resposta eram profundamente inquietantes. Parecia desligada da realidade, presa num profundo estado de dissociação. A equipa aproximou-se com cuidado, falando em tons calmos e tranquilizadores. Ela não acusou a presença deles. As provas na sala revelavam a extensão da manipulação psicológica que ela suportara. Radcliffe criara um mundo isolado, onde ele era o único contato humano, a autoridade absoluta. A sala estava cheia de livros, brinquedos e materiais educativos, mas todos cuidadosamente selecionados, aparentemente concebidos para controlar a sua percepção da realidade. Ele submetera a mais de 5 anos de controle intenso, manipulação e abuso, moldando a sua realidade para se ajustar à sua narrativa distorcida. O resgate fora bem-sucedido, mas a vitória era agonizante. Zarya estava fisicamente a salvo, mas os danos infligidos nela eram inimagináveis. A extração da instalação foi lenta e cuidadosa, com a equipa plenamente consciente do profundo trauma que ela sofrera. O silêncio da prisão industrial fora finalmente quebrado, mas o silêncio de Zarya Vance permanecia. A extração de Zarya da estação de tratamento de água foi conduzida com extrema cautela. Médicos especializados em trauma severo e situações de cativeiro estavam no local. Zarya permaneceu sem resposta durante a viagem, o seu olhar fixo num mundo interior que os socorristas não conseguiam penetrar. A transição para o mundo exterior foi chocante. A luz do sol, o barulho, a presença de tantas pessoas. Foi uma sobrecarga sensorial para uma criança que passara os últimos 5 anos numa existência
controlada e isolada. Ela foi imediatamente transportada para uma unidade especializada em trauma em Seattle, equipada para lidar com as complexas sequelas psicológicas e físicas de um cativeiro prolongado. A notícia do seu resgate espalhou-se rapidamente, trazendo uma mistura de alívio e profunda tristeza. O mistério de 5 anos fora resolvido, mas a realidade do que Zarya suportara era muito mais horrível do que qualquer um imaginara. Elara e Tristan Vance esperavam na unidade quando Zarya chegou. O reencontro foi agonizante. Foram conduzidos a uma sala silenciosa. A menina, de 12 anos, sentada à frente deles, era a sua filha, fisicamente reconhecível, mas, ainda assim, uma estranha, moldada por anos de um trauma inimaginável. Ela não os reconheceu. Elara estendeu a mão para a filha, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Quando seus dedos tocaram suavemente a mão de Zarya, a menina estremeceu e recuou, os seus olhos vazios, olhando através da mãe, em vez de para ela. Tristan permaneceu imóvel, as mãos a tremer enquanto sussurrava: Zarya, sou o pai. Mas as suas palavras pareceram dissolver-se no ar estéril da sala, não ouvidas ou não processadas. Zarya não mostrou qualquer reação. Sentou-se perfeitamente imóvel, a sua postura rígida, como se esperasse por permissão para se mover ou falar, hábitos enraizados por anos de controlo absoluto. A ligação fora cortada pela manipulação e abusos sistemáticos de Radcliffe. Aquele momento não foi um reencontro feliz, mas sim o início de uma longa e incerta jornada em direção à recuperação, um confronto com a profunda extensão dos danos infligidos à sua filha. Após o resgate, os investigadores continuaram o trabalho sombrio de processar as cenas do crime. Os restos mortais de Paxton Kincaid foram finalmente devolvidos à sua família. Foi sepultado numa cerimônia privada, lembrado não como um suspeito, mas como um irmão e tio amoroso que morrera a proteger a sobrinha. Jasper Radcliffe foi acusado de homicídio qualificado de Paxton Kincaid e do rapto e abuso de Zarya Vance. As provas contra ele eram esmagadoras. Os registros de GPS, a transferência de tinta, a descoberta dos restos mortais de Paxton e a realidade horrível do cativeiro de Zarya. Ele não ofereceu nenhuma explicação, nenhum remorso, permaneceu em silêncio, fechado no mesmo isolamento que impusera à sua vítima. Acabou por ser condenado por todas as acusações e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O caso foi oficialmente encerrado. O mistério do desaparecimento nas Cascades fora resolvido, mas a extensão dos danos infligidos a Zarya permanecia desconhecida. Embora a incerteza agonizante sobre o seu destino tivesse terminado, a realidade do seu futuro era um novo tipo de vazio, um que a sua família agora enfrentava com uma mistura de esperança e terror.